E hoje, finalmente, a gente vai falar sobre o livro que eu acho mais legal de todos os tempos, talvez, da lista Unicamp 2027, 28, 29, que é nada mais, nada menos que Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Oiê, seja bem-vindo, eu sou Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões e hoje a gente vai falar de novo, né? Por que de novo? Porque já tem um vídeo aqui no canal muito antigo, eu de cabelo vermelho, se eu não me engano, no apartamento. Bom, olha, nessa casa que eu tô aqui já faz 6 anos que eu moro. Eu tô no apartamento que eu morava antes de vir para cá. Eu não sei, preciso ver depois, mas esse vídeo deve ter aí uns 8 anos, talvez 10, que é um vídeo sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que você encontra aqui em algum lugar, em que eu faço praticamente um resumo do enredo, né? Eu vou meio que contando o que acontece no livro. A grande questão é que Memórias Póstumas de Brás Cubas não é um livro sobre enredo, né? O que acontece na história é uma coisa, mas o livro é muito mais sobre formas, sobre reflexões do que a historinha que acontece. De todo modo, esse livro voltou, né? Porque ele já esteve antes, ele volta para a lista da Unicamp para o vestibular 2027, que se presta agora em 26, e ele fica por 3 anos, e eu fico muito feliz, porque esse é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler mesmo, né? Talvez não tão cedo na vida, talvez não aos 17 anos, sendo vestibulando, mas, enfim, eu também li muito jovem, e sempre digo isso, cada vez que eu releio esse livro, eu descubro que ele é mais legal, né? Eu, dessa vez, para gravar o curso que eu já gravei, do Método Bisturi, e o curso separado, acho que foi a 5ª releitura, e você consegue ler esse livro inteiro comigo, né? Eu vou lendo em voz alta para você e vou te explicando todos os 160 capítulos. Vou lendo, vou explicando. Você consegue comprar o curso de Memórias Póstumas de Brás Cubas só, se você quiser, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou você consegue comprar o combo do Método Bisturi, que são todas as obras da Unicamp, assim como eu tenho todas da FUVEST, dá para comprar o combo todas da Unicamp e da FUVEST, enfim, tem link aqui embaixo também para tudo isso. Então, foi, sei lá, acho que é a 5ª vez que eu leio esse livro, ou mais, eu nem sei dizer, né? É só o livro que inaugura o realismo no Brasil. Machado de Assis tem uma fase anterior ao realismo, no qual ele vai se encaixar ali no que era o romantismo, né? E depois, em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem o início do movimento realista no Brasil. E aí a gente vai ter esses 3 livros que são os mais famosos da fase realista do Machado, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Dom Casmurro e o Quincas Borba, nessa ordem de publicação. Tem outros, Esaú e Jacó, a novela O Alienista, enfim, mas esses 3 são os mais famosos, né? Tanto que Dom Casmurro entra no vestibular da FUVEST. Agora eu não sei, acho que é no vestibular 2029, se eu não me engano, que se presta em 28, mas esse é um papo para outro momento, para outro vídeo, para outro... É um problema para Juliana do futuro. Um problema não, é uma delícia, porque Machado de Assis é uma delícia. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem a história da famosa gringa, é Courtney alguma coisa, eu não lembro o nome dela, que é uma norte-americana, né, que fez um projeto de ler um livro de cada país do mundo, e ela começou a fazer isso em ordem alfabética. Quando ela chegou no B, ela pediu indicações, indicaram para ela Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí a vida dela ferrou, porque ela falou, esse livro é incrível, eu quero ler tudo desse homem, meu Deus do céu, ela está estudando português, ela veio para o Brasil, ela vai voltar agora em setembro de 26 para a Bienal, e ela tem vários vídeos interessantes falando sobre Machado de Assis, né, sobre o Brás Cubas. Depois ela foi ler outras coisas, ela tá vendo novela brasileira, é muito engraçado, ela fala, estou vendo Chocolate com Pimenta, e ela pede indicações de séries, enfim, a gringa pirou por conta do Memórias Póstumas de Brás Cubas, por conta do Machado de Assis, a gringa pirou no Brasil, né, e muito engraçado, porque brasileiros, vocês sabem como que a gente é no engajamento das redes sociais, o povo fala, você já tem direito a uma carteirinha do SUS e a um CPF brasileiro, né, porque, de fato, esse livro é um livro muito maravilhoso, né? Como eu disse, ele inaugura o movimento realista no Brasil em 1881. Então, que saudade de ter esse livro na lista. Eu acho muito legal que a lista traga outras coisas, traga leituras contemporâneas. Estou lendo, inclusive, agora, estou lendo, ontem, comecei a ler ontem, mas estava com muito sono ontem, li 60 páginas de O Drible, do Sérgio Rodrigues, que, se eu não me engano, tá no vestibular da UFPR, eu preciso ver. Eu não faço as listas, né, de outros vestibulares ainda. Eu só faço dos paulistas, Unicamp e FUVEST, mas esse aqui é um trabalho que eu vou fazer para a Companhia das Letras e não estou amando. Então, assim, nossa, muito legal, literatura contemporânea, um livro sobre futebol e relações familiares, publicado em 2013, né? Então, é legal que os vestibulares tragam também literatura contemporânea e coisas novas, mas também tem que ter um pezinho, eu acho que tem que ter um pezinho fincado ali, né? Se não fosse
o vestibular, muitos alunos não leriam esse livro, muitas escolas não trabalhariam esse livro, e tem que trabalhar, é um livro incrível. São 160 capítulos, a gente assusta quando a gente fala desse jeito, né? Mas os capítulos são, de maneira geral, bem curtos, tá? Só para dar uma ideia aqui para vocês, sei lá, vou abrir aqui. Esse capítulo aqui, então começa aqui, tem essa página, esse aqui até que é um maiorzinho, ó, só porque eu falei, né? Vem até aqui, beleza. Isso aqui é nota de rodapé, né? Aí tem esse outro, um salto. Vem aqui, papapá, acabou. Aí aqui, o primeiro beijo, vem aqui, papapá, acabou, tá vendo? 2 pagininhas. Aí o outro, Marcela, esse aqui, vem aqui, pipipi, piriri, foi. Aí tem esse outro, que é só isso aqui. Aí vem esse, tem aqui 1, 2, 3, 4 páginas, menos, né? Porque tem... Aí esse outro, é só um pouquinho. Então, os capítulos são, de modo geral, mais curtos. E de que fala Memórias Póstumas de Brás Cubas? A grande inovação... Esse livro ele tem muitas inovações, né? Nesses capítulos, e que são curtos, a gente vai ter vários capítulos com inovações estilísticas do Machado de Assis. Mas uma das principais é justamente essa ideia, bom, de uma memória póstuma. Memórias, essa coisa da gente ter um personagem contando as suas memórias, é muito comum na literatura. Muito presente na literatura do século XIX, mas muito presente antes também e continua ainda até hoje, né? A questão que talvez seja um diferencial aqui é que são memórias póstumas, ou seja, depois de morrer, o narrador vai contar essas memórias pra gente. E o nosso narrador está, portanto, morto. E a gente já tem, talvez, numa das aberturas de livro mais interessantes e diferentonas da literatura brasileira, a dedicatória do Brás Cubas, né? É o Machado de Assis, na voz do Brás Cubas, o nosso narrador, personagem, que assim, as pessoas dedicam livros, né? Para minha mãe, para minha esposa, para meu marido, meus filhos, para meus pais, para alguém que é importante, né? Eu dedico essa obra a alguém importante. E a dedicatória de Memórias Póstumas de Brás Cubas já começa como um soco na nossa boca, porque ela é estranhona, né? Que é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Brás Cubas dedica o livro para o verme que foi o primeiro a vir roer as carnes do seu cadáver, né? Enterrou, os vermes vão comer. O primeirinho verme que veio comer é para ele que eu dedico. O que já é um choque, como eu disse, né? Imagina as moçoilas do século XIX, acostumadas aos salões e aos saraus, recitando poemas, né? Poemas românticos, enfim. O verme não é uma ideia agradável, né? O verme vindo roer a carne de um cadáver putrefato. Então, já causa esse choque. Mas a gente pode pensar além. Gente, Brás Cubas não tinha para quem dedicar esse livro? E quando a gente lê o livro, a gente descobre que não tinha, né? As relações dele com o pai e com a mãe, por exemplo, ele perde a mãe muito jovem, o pai também logo na sequência, e mesmo quando estavam vivos, não era uma relação muito assim. O grande amor da sua vida, não sei se a gente pode chamar de amor, né? Porque era uma relação que é Virgília, essa relação um tanto quanto estranha, né? Que ele tem a Virgília, é um caso de adultério. Virgília era uma mulher casada com quem o Brás Cubas tem um caso, né? Brás Cubas não tem filhos, Brás Cubas não tem grandes amigos, né? O amigo dele que mais aparece aqui é o Quincas Borba, que vai ser esse personagem desse outro romance do Machado lá na frente. O Machado faz esse, tipo um spin-off, né? Quincas Borba pega um personagem que é secundário aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí tem esse personagem secundário, que é o Quincas Borba, que aparece aqui em poucos momentos. Ele vai ser o nome de um outro romance. Aí você fala, que legal, então o Machado vai fazer esse spin-off, ele vai contar a história do Quincas Borba lá, só que não, o Quincas Borba lá também é secundário, a história lá é do Rubião, né? Machado, muito brincalhão. Então, até o próprio Quincas Borba, que é o amigo mais próximo que aparece aqui, mas que também morreu e que enlouquece, que também não era muito aquilo. Então, não, Brás Cubas tem essa vida tão vazia. Isso já é uma coisa para você pensar, que ele não tem para quem dedicar o livro, né? Ele não construiu grandes relações na vida. E aí, claro que essa introdução, essa dedicatória, já serve como um choque, né? Mas também, se a gente parar para pensar, que vida é essa que vai ser contada aqui? Que homem é esse que não tem para quem dedicar o seu livro, né? E aqui vem uma outra questão essencial que eu sempre falo, que aparece logo nos primeiros capítulos, que ele diz, né? A famosa diferença, já muito explorada em prova, mas que você precisa entender, não porque pode cair na prova, mas porque entender isso é uma chave para entender o livro. A diferença entre o defunto autor e o autor defunto, né?
O Brás Cubas não é um autor que virou defunto. Ele não é um cara que já escrevia, publicava e morreu. Ao contrário, ele é um defunto autor. Ele é um cara que morreu e depois de morrer, ele resolve começar a escrever. Porque, diz ele, a eternidade é um saco. Não tem nada para fazer aqui do outro lado da vida. E aí eu resolvi contar as minhas memórias. Mas como, né? Porque adolescente é isso, quer saber como. Ontem eu estava no aniversário da minha mãe, churrasco com meu sobrinho, e o meu tio contando uma história pro meu... Puta que pariu, meu tio é bem doido. Contando uma história pro meu sobrinho que tinha um convento de freiras de um lado da rua, não sei em que cidade, e do outro lado tinha um mosteiro de padres, e anos depois descobrindo que tinha um túnel embaixo, que os padres se encontravam com as freiras, e tinha esqueletos de criança, né? E meu sobrinho, mas como? Como o quê? Mas como descobriram tudo? Descobriram que tinha um túnel. Mas quem descobriu? Não sei, às vezes o adolescente quer saber o pelo do ovo, né? E aí você pode ficar... Mas como que o cara lá, depois de morrer, publicou? Como que ele mandou? O Machado resolve isso muito rapidamente nas primeiras páginas, falando, olha, eu não vou explicar como que é complexo esse processo de mandar as páginas para chegar no seu mundo. Isso também não importa, o que importa é contar a minha história. Ele já resolve essa dúvida desse jeito, dizendo, não vou explicar porque é muito complicado e também não é importante. O que importa é a minha história que eu vou contar aqui, né? Então, independentemente de qual é o processo que faz com que essas memórias escritas lá do outro lado da vida cheguem a nós aqui viventes, o fato de Brás Cubas estar morto, estar contando a sua história depois de morto, também é outra chave de leitura importantíssima para esse livro. Por quê? Chave mesmo no sentido de que ela abre uma porta que você fala, ah! E é dentro desse lugar que você só chega com esta, porque você pôde abrir essa porta com essa chave, que você entende o livro como um todo. Brás Cubas já morreu. Ele está, portanto, cagando para a sua opinião, para a minha opinião, para a opinião de qualquer um, né? Não é como a gente aqui em vida, poxa vida, eu não vou contar essa coisa horrorosa que eu fiz, porque, ai meu Deus, as pessoas vão me julgar, vão me cancelar. Ele já morreu. Ele não está tão preocupado assim se você vai julgá-lo ou não. E ele vai dizer tudo. Em vários momentos ele diz isso. Bom, é preciso dizer tudo, né? Ele vai contar como ele foi salafrário, ele vai contar os pensamentos que ele teve, pensamentos horrorosos, ele vai contar dessas relações que ele teve com as pessoas. E a gente fica, meu Deus, como o Brás Cubas é escroto, como que ele tem coragem de contar isso? Porque ele já morreu. Isso é uma coisa importante. E aí ele vai desmontar várias idealizações que eram comuns na literatura da época. Por exemplo, o amor romântico. O Brás Cubas não tem um grande caso de amor, pelo menos não esse amor idealizado que a gente imagina, né? A relação dele com a Virgília passa por muitas outras coisas que não necessariamente amor. A própria carreira política também vai ser não idealizada aqui, que é feita toda de conchavos, muito menos glórias e muito mais interesses pessoais. E a própria identidade humana, né, idealizada. Seres humanos são falhos, seres humanos são mesquinhos, são ciumentos, são invejosos, são escrotos, né? Só que ele não tem medo de admitir isso. E você julgá-lo, porque você vai fazer o quê? Ele já morreu. Ao mesmo tempo em que, claro, ele está preocupado, porque ele está lá do outro lado da vida, mandando notícias para cá, mas sem esse medo do julgamento. E é por isso que ele pode ser tão honesto, digamos assim, quando ele conta coisas horrorosas que ele fez, que ele pensou, como ele tratou as pessoas, enfim. O pouco de enredo que a gente tem sobre o livro é isso. Brás Cubas vai contar ele morreu com em torno de 60, 64 anos, se eu não me engano, 63, 64, por aí, né? Ele conta por que ele morreu, do que ele morreu, aí ele volta para contar como foi o enterro dele, como que ele, na verdade, ele começa ali, né, pelo por que ele morreu, pelo enterro, aí ele vai contar os últimos dias dele, e aí ele vai contar no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 7, que é o delírio que ele tem, quando ele tá na cama ali morrendo, ele tem um delírio, e esse capítulo é super diferente, então ele é quase surrealista, só que eu não posso dizer que ele é surrealista, porque isso seria um anacronismo, o surrealismo só vai existir muito depois, no século XX, né, mas é uma viagem muito louca, que ele tá ali delirando, literalmente, na cama, né, e aí ele volta, faz uma inversão e vai começar a contar desde quando ele nasceu até o fim da vida. Então ele começa a contar de trás para frente, aí ele dá um salto, volta para frente, volta para o começo e começa a contar da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, até que ele morre, né? E a grande questão que acontece aqui é que essa vida do Brás Cubas é uma vida não interessante, digamos assim, né? Tanto que lá no capítulo final, que ele vai fazer um balanço, o que essa vida valeu a pena ou não valeu a pena, a gente vê que não teve muita coisa, né? A gente vai ter, quando ele é jovem, a criança, quais são as estripulias que ele faz, as traquinagens, aí ele conhece Marcela, que é uma prostituta, praticamente, né? É uma prostituta, mas não uma puta pobre, assim,
como que palavra eu poderia usar? Não é uma meretriz ou uma acompanhante de luxo, mas vamos colocar como prostituta, mas não a imagem da puta que fica na rua, né? E aí, como ele tá gastando todo o dinheiro da família, e ele vem de uma família muito rica, né? Com essa mulher, o pai dele fala: chega, bota ele no navio, vai estudar na Europa. Ele vai para a Europa, vai fazer faculdade, vai se formar em direito. Aí ele fica uns anos lá na Europa, fazendo porra nenhuma. É muito interessante também a relação dele com o estudo, que ele diz, né? Eu fiz ali tudo mal menos, né? Quando veio o diploma dizendo que eu estava apto a exercer essa profissão, eu não me senti apto, porque eu não prestei atenção nas aulas, eu não era um bom estudante, né? Ele fica ali, porque ele tem dinheiro, vivendo uns anos na Europa, volta porque a mãe tá morrendo. E aí, quando ele volta, o pai dele fala: ó, você precisa se casar e entrar para política, né? Já arrumei uma noiva aqui para você, que seria a Virgília, que é filha do conselheiro Dutra, que era um cara influente na política. Já junta as duas coisas aqui, né? Você já casa e já arruma um emprego. Só que ele não se casa, ele conhece a Virgília, não acha nada demais, mas Virgília não se casa com Brás Cubas, ela se casa com o Lobo Neves, que é um outro cara que entrou na história aí, e que não era tão bonito quanto o Brás Cubas, não era tão rico quanto o Brás Cubas, mas que tinha mais ambições. Virgília entende, e de novo, olha aqui, não tem nada de idealização, de amor romântico. A Virgília não casa com o Lobo Neves porque ela ama o Lobo Neves, mas porque ela acha que o Lobo Neves vai chegar mais longe na vida do que o Brás Cubas, que nunca fez porra nenhuma, que nunca precisou se esforçar para nada, porque nasceu numa família com dinheiro, que ele é o playboyzinho, né? É o cara que nunca precisou se esforçar para nada, mesmo ele sendo gatinho, mesmo ele sendo rico, esse homem não vai chegar a lugar nenhum na vida, enquanto que o Lobo Neves tem uma ambição, e esse homem ele pode me dar uma vida melhor, ele pode chegar a patamares maiores na sociedade, então eu acho que eu prefiro ficar com ele. E ela se casa com o Lobo Neves. Anos se passam, Virgília casa com o Lobo Neves e se mudam, mas quando eles voltam para o Rio de Janeiro alguns anos depois, ela está casada, ela vai reencontrar Brás Cubas, aí vai dar um comichão, um fogo no cu, e eles vão começar a ter um caso extraconjugal. Virgília já é mãe, é uma mulher casada, mas ela e Brás Cubas vão se encontrar às escondidas por anos, né? Essa é a grande coisa que acontece na vida do Brás Cubas, né? Ele não consegue um cargo na política, ele não consegue se casar, ele não cria relações de fato, apesar de todos os privilégios que ele tem, sendo um homem branco, sendo um homem rico, sendo um homem de uma família que pertence à elite, tendo tido acesso à educação e a uma vida social maravilhosa, a vida dele, ele não fez nada de significativo, né? Tanto que, de novo, para quem ele dedica esse livro? O verme que primeiro roeu a carne do seu cadáver. Ele não deixa nada, né? E aí a gente tem também essas relações, e principalmente as mulheres, né? A Marcela, essa primeira mulher aí, que tem uma obsessão, que é o primeiro amor, né, dele, mesmo ela sendo uma prostituta, e quando ele reencontra a Marcela, já toda cagada, depois de um tempo, né? Marcada pela varíola e a vida que ela... Difícil que ela diz ter tido. Quando a gente lê direito isso, a gente até pensa se foi isso ou se não foi. Vem ler comigo que você vai entender. Tem link para o meu curso aqui embaixo, né? Então tem a Marcela, tem a própria Virgília, né? Qual a natureza dessa relação do Brás Cubas e da Virgília e outras mulheres que passam pelo caminho, né? Em Eloló, que vai ser praticamente um objeto de casamento, né? Depois que o caso com Virgília se encerra, você precisa casar. Ó, tem essa moça aqui. Né? Não é por amor, nunca, né? O caso da Eugênia, essa moça que ele conhece, que ele se interessa, ele gosta dela, ele acha ela interessante, ela acha ela bonita, mas opa, Eugênia é coxa de nascença, é manca, tem uma perna mais curta que a outra. Não, não dá, né? Casar com a mulher manca é muita mancada. Brincadeira. Não, não vou casar com uma... Ou é que eu vou chegar na sociedade com essa mulher que manca, vão rir de mim. Ele abandona a ideia de Eugênia simplesmente porque Eugênia tem esse probleminha ali. E ele, como muito escroto, fala, mas também por que ela tinha que ser manca? Ela é tão bonita e tinha que ser manca, né? Porque coxa é a palavra que eles usam. Coxa significa manca. E ele diz, né? Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Quer dizer, se ela fosse feia, foda-se. É feia, manca. Mas uma moça bonita e que é manca, né? Se é bonita, não podia ser manca, né? E se é manca, por que ser bonita? Quer dizer, se ela fosse feia, tudo bem. E isso a gente tem, e aí que vem Machado, né? Uma reflexão que ele vai fazer com uma borboleta preta que entra e ele mata a borboleta, e depois ele fala, eu matei porque ela é preta, ela é feia, se ela fosse azul, eu não ia matar, né? Então a culpa de eu ter matado a borboleta é dela porque ela é preta. E veja como a estética interfere aqui, se eu vou matar uma borboleta ou não, se eu vou ficar com uma moça ou não. Então,
Nossa, mas ele fala desse jeito da mulher e essa relação com a borboleta, exato. E ele não está se importando se você vai achar isso bonitinho ou se você vai condenar. Então a gente vai vendo essas relações, né? E o jeito muito nu e cru que ele fala sobre tudo isso, e vamos criando essa imagem do Brás Cubas, que é aqui a maneira que o Machado de Assis tem de falar dessa classe. Brás Cubas é representativo dessa classe, dessa elite carioca do fim do século XIX, mas muito atual. Brás Cubas é o playboyzinho que você conhece, que é gatinho, que vem de família que tem dinheiro, que nunca precisou trabalhar, que sempre teve tudo que quis, que anda aí pela vida social, pelos bailes, não são bailes, mas sei lá, festas, eventos, sei lá, é a feijoada beneficente do não sei onde, né? E que não tem compromisso com nada e que nunca precisou se esforçar para nada e que tem essa vida vazia, né? Tem a Dona Plácida, que é tadinha da mulher pobre, a senhora, que vai servir como fachada para ele poder se encontrar com a Virgília, né? E ele se questiona num capítulo muito interessante, cara, a Dona Plácida veio nessa vida para quê, né? Para se fuder, coitada. Desde pequena só se fudeu, a mãe morreu, ela viveu na miséria, aí se matou cozinhando, fazendo doce, costurando para fora, aí casou, o marido morreu, a filha, a mãe, só se fudeu. Ela veio nessa vida para quê? E a gente se pergunta, você veio para quê? Você, com todos os privilégios que teve, que Dona Plácida não teve, fez o que da sua vida, né? O que é que você tem para contar? Não conseguiu ser ministro como queria, não se casou, não teve filhos, não desenvolveu relações duradouras, e aí, né? Então, essa inutilidade, digamos assim, do Brás Cubas é representativa da elite do século XIX, do Rio de Janeiro, mas ainda muito atual. E mais do que isso, né? O Machado de Assis é conhecido pela análise psicológica profunda que ele faz dos personagens. E aqui a gente reconhece a natureza humana. É um livro, como eu falei, que vai falar sobre inveja, que vai falar sobre ambição, que vai falar de interesses, que vai falar de ciúme, que vai falar de orgulho e que principalmente vai falar de vaidade. Exatamente isso. Como que eu quero que o outro me veja, como eu me sinto em relação à imagem que eu passo para o mundo. Brás Cubas vai falar do famoso emplasto Brás Cubas, que é uma ideia que ele tem quando ele está morrendo, né? Que ele quer criar um emplasto. Emplasto é tipo salompas, né? Aquele adesivo que você põe que vai liberando remédio na corrente sanguínea. É um emplastro antipocondrismo, né? Que as pessoas, as que são hipocondríacas, que têm mania de doença, vão usar esse remédio para não ter mais hipocondria. E aí ele fala, né? Eu ia ganhar muito dinheiro com isso e eu ia ajudar a humanidade realmente. Mas o que mais me interessava fazer e desenvolver esse emplastro era ter o meu nome nas caixinhas na farmácia. Emplastro Brás Cubas. Era ter os cartazes, né? A propaganda no jornal, o meu nome, Emplastro Brás Cubas. Esse desejo de glória, né? E essa vaidade humana aparece demais no livro. Talvez seja, além da inveja, dos interesses, do ciúme, do orgulho, a questão que é mais trabalhada aqui, a vaidade, o querer aparecer. Brás Cubas, o pai do Brás Cubas fala, você é um Brás Cubas. Quando Virgília troca Brás Cubas por Lobo Neves, ele fala, um Cubas, sabe? Como que isso aconteceu? Você é um Cubas. O que as pessoas vão pensar? Você precisa ter uma carreira maravilhosa para honrar o nome. Então, é sempre o holofote, a vida pública. Isso é uma coisa que... São temas que o Machado gosta bastante, né? Essa ideia da vida pública, da ambição relacionada à vaidade. A loucura é um tema que também sempre aparece aqui, aparece no Quincas Borba, aparece no Alienista, aparece no Dom Casmurro, né? São alguns temas de que o Machado gosta bastante e que trabalha muito bem. Como características gerais, a gente tem esse livro, as características que a gente estuda no realismo, né? Eu sei que o estudo dos movimentos literários que a gente aprende na escola ou nos cursinhos sempre fica uma coisa meio vaga, né? Porque ele é um modelo, mas nem todos os livros se encaixam nesse modelo, e ele também não significa que quando a gente estuda, o realismo começa em 1881 e vai até, teoricamente, 1902 já é pré-modernismo, né? Tem o parnasianismo, que é
as coisas não são assim estáticas e não significa que nesse período todo mundo só publicava obras que tinham essas características. Esse estudo é sempre... Para o aluno, eu sinto que isso fica meio confuso, meio abstrato, né? Mas quando a gente estuda lá as ditas cujas características do realismo, a gente consegue ver todas elas aqui, né? Essa coisa da crítica social, porque esse livro, como eu disse, é sobre isso, né? Sobre a crítica a esse personagem que representa essa classe, essa elite, né, específica dali, mas pela genialidade do Machado, que ainda é muito atual. Então, tem a crítica social, tem a quebra das idealizações. Numa época em que todo mundo escrevia sobre heróis românticos e perfeitos, Machado cria o Brás Cubas, que é um escroto, contando a sua história, né? Então, ele quebra a idealização romântica, ele tem essa característica da crítica social, ele tem humor, ironia, e aí a ironia ela é uma característica do realismo, mas é uma característica muito do Machado de Assis, né? Essa ironia fina que ele usa, esse humor. A gente tem muito diálogo com o leitor, uma constante interlocução. Tem uma hora que ele vai dizer assim... Bom, deixa eu falar de outra característica, porque vai se ligar a essa, são as digressões. Machado faz muita digressão, ele está contando a história, daí ele para fazer uma reflexão sobre o negócio, e daí ele volta. Aí ele está contando a história, aí ele para trazer uma reflexão, e aí essa reflexão leva a outra reflexão, que leva a outra reflexão, e aí ele volta para a história. Ele vai fazer essas digressões, é quando ele para o assunto principal para falar de outra coisa e volta, ou para refletir sobre outro assunto e volta. E num determinado momento, ele vai falar assim, eu sei, leitor, que você está cansado, né? Você está achando que eu estou enrolando muito para contar a história, mas a culpa do livro é sua, não minha. O defeito desse livro é tu, leitor, e não eu. Porque eu já morri, eu não tenho pressa. Você que está aí na vida corrida e tem pressa. Você que é vestibulando, ele não diz isso, mas eu estou dizendo. Você que é vestibulando que tá, meu Deus, vai, conta logo a história, porque eu tenho que estudar geografia, tenho que fazer redação, tenho que estudar matemática, né? Você tem pressa. Eu não, eu já morri. Então, esse livro, ele tem um estilo dos bêbados, né? Ele não anda em linha reta. Ele cambaleia para cá, pausa, vaza, dá a dançadinha, segue, né? Não é o livro que é o problema é você. Então, ele tem, nesse capítulo especificamente, ele fala que ele sabe que ele está escrevendo um livro com muitas digressões e que está incomodando você, leitor, né? E em outros momentos ele vai contar, sei lá, uma coisa horrorosa que ele fez, ele fala, ô, leitora romântica, eu sei que você não está acostumado com esse tipo de história, mas não me julgue, né? Tem capítulo que ele fala, se você não quiser saber esse capítulo aqui, você pode pular. Dica, não confie, não pule, né? E aí chega no capítulo e ele fala, para quem pulou o capítulo de antes ali, se você pulou, você não vai entender esse aqui. Então, esse constante diálogo com o leitor é uma marca muito presente aqui. A gente tem muitas referências metalinguísticas, né? Sobre... esse capítulo aqui, ele fala, depois ele fala, mas eu acho que eu vou suprimir esse capítulo, acho que eu vou tirar. E não tira, ele tá ali, né? Ou ele fala, então, eu escrevi esse capítulo, mas não sei, eu tô pensando aqui, talvez isso aqui não faça sentido que eu tô escrevendo, né? Ou, eu vou escrever mais para frente, depois eu vou explicar melhor, mas aqui vou deixar desse jeito. A gente tem muitas reflexões, como eu disse, metalinguísticas, reflexões que ele faz sobre o próprio ato de escrever. E muitas referências. Machado vai citar outros autores, outras obras, coisas da mitologia, eventos históricos, personagens. Tem uma bolsa gigantesca de erudição, de coisas que ele conhece, ele joga tudo no seu colo, tá? Algumas delas a gente tem que sair buscando. Peraí, do que ele está falando aqui? Algumas outras, não, você até passa e fala, tá, tudo bem, isso aqui não é importante. Ou se você for o pisco que quer saber o que é cada coisa que está falando aqui, você vai se matar de procurar, porque são realmente muitas referências, muita intertextualidade, muitas referências, de novo, a outras obras, a outros eventos, questões históricas, questões mitológicas, realmente, assim, tem muita coisa aqui. E nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre edições, né? A edição que eu mais usei na vida até agora, era essa edição da Clássico Saraiva, que eu nem sei se existe ainda para comprar, né? Esse aqui foi um livro que eu ganhei. Não foi quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, não era um livro meu. Provavelmente foi um livro que eu emprestei de alguma biblioteca, quando era vestibulanda e tudo mais. Aí, em 2010, eu ganhei esse livro da editora, porque eu trabalhava na escola, né? O professor ganhava muito mais. Hoje, quase nada, viu? Mas eu fiquei 1 ano aí na escola comunitária e o único livro que eu ganhei foi porque a minha coordenadora tinha ganhado e ela me deu porque eu pedi. Não chegava livro para mim, para o professor, né? Aqui em 2010 a gente ganhava muito livro. E aí, como eu ia trabalhar com esse livro na escola, foi a edição que eu comecei a usar, toda cheia de anotações e tudo mais. De novo, acho que esse aqui só em sebo agora.
e é uma edição que tem bastante texto de apoio. Tudo isso aqui no fundo, é só texto de apoio, né? Depois eu comecei a usar, e usei inclusive para gravar meu curso, a edição da Panda Books, da Clássicos da Panda Books, né? Que é uma edição toda ilustrada, toda, não é coloridinha, mas ela tem algumas cores aqui. Tá vendo? E com esses boxes explicativos. E eu achava, à primeira vista, que isso era uma coisa interessante. Então, tem algumas palavras aqui, quando você não conhece, ele coloca, ou ele explica alguma passagem, ou quando ele faz alguma referência, né? Por exemplo, aqui. Estando na Rua do Ouvidor, à porta da tipografia do planchê, vi à distância uma mulher. Aí ele vai explicar o que é o planchê, o que é. Mas eu achei, agora, gravando esse curso, né? Primeiro que é uma coisa ruim, porque quando você está lendo, vou pegar uma página aqui, quando você está lendo isso aqui, aí você vem, aí tem uma explicação, aí tem uma foto, aí você começa a ler, tem uma palavra em grifadinha, que você vai ali para ler o que é. Aí tem um negócio aqui explicativo. Aí, agora ferrou, né? Vou pegar outra página aqui, ó. Tem um box aqui explicando o que é isso. Aí aqui tem uma explicação, aí aqui tem uma explicação. Aí aqui tem, aí aqui tem. Parece que ele interrompe o seu fluxo da leitura, porque você está lendo, mas aí você para ir para o box. Aí você volta, começa a ler, opa, aí tem outra. E eu acho que é demais. Achei algumas informações erradas, não me lembrava, mas encontrei aqui alguns erros de digitação, palavras que faltam acento, são poucas, mas existem. E acho que fica mais atrapalha do que ajuda, porque algumas das explicações, o boxzinho, que você para a leitura para ler o box, ele não é super relevante, sabe? Então, não sei se é uma edição que eu recomendo mais. De modo geral, acho que eu recomendaria mesmo a boa e velha, clássica edição da Companhia das Letras com a Penguin, né? Que é essa aqui. Ela tem notas de rodapé, sim, tá? Ela vai ter aqui um prefácio do Hélio Guimarães, que é um prefácio um pouco mais voltado para o público acadêmico, mas é o livro em si. Por exemplo, você lê comigo o Memórias Póstumas de Brás Cubas no meu método Bisturi, né, ou o meu curso, você não precisa de nenhum outro material extra, porque eu já vou te falando tudo enquanto a gente lê. Eu vou lendo e já vou explicando. É análise junto com a leitura. Então, você ter o livro que seja o texto integral, sem grandes firulas, eu ainda acho sempre que é a melhor edição. E eu recebi uma edição da Companhia das Letras. Eu recebi também essa edição da Companhia das Letras, que é do clássico Zahar. Para quem gosta de capa dura, veja que ela é menorzinha, tá? Se eu pegar aqui essa da Saraiva, que é o tamanho mais comum que a gente tem de livro, né? Você vê que ela é um pouco menorzinha, belíssima de capa dura. A capa é maravilhosa para quem gosta de capa, né? E ela tem já uma apresentação do Giovanni Martins, que é mais para um público de ensino médio, né? Aqui o prefácio que a gente tem já é um pouco mais elaborado, mais acadêmico, aqui mais para o ensino médio. E o pós-fácil da Flora Thompson Dever, que é a tradutora de Brás Cubas para o inglês. É muito interessante também, né? A gente tem uma entrevista dela no programa Conversa com Bial. Se você procurar, você encontra. É muito legal ela falando sobre como que foi traduzir isso aqui para o inglês, né? Então, é uma edição que eu recomendo, principalmente você que gosta de capa dura. Eu não gosto tanto de capa dura, porque eu gosto de virar, dobrar, pegar, marcar, né? Essa da Clássico Saraiva foi a que eu usei por muito tempo. Acho que não está mais disponível no mercado. A da Panda Books, a princípio, é muito atrativa, mas pela minha recente experiência, esses boxezinhos do lado, assim, vão te distraindo do corrido do texto. E acho que a que eu recomendo mais mesmo é o clássico da Companhia das Letras, tá? E com a Penguin. E acho que para fechar esse vídeo, que esse vídeo aqui é um compilado das principais questões, né? Eu, de fato, recomendo que você venha fazer o meu curso, o curso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, completo. Eu lendo tudo, explicando tudo para você, ficou com 13 horas, se você não acelerar o vídeo. Imagina que em 13 horas, você vai dividir isso em 2 dias, vai fazer 6 e 7, vai dividir isso numa semana, vai ler 1 hora e pouquinho por dia, né? Sei lá como você vai fazer. Em 13 horas, a gente lê inteirinho e eu explico tudo para você, certo? Esse vídeo aqui é um vídeo mais geral, né? Para você que não faz curso comigo, já leu o livro e veio pegar algumas dicas, ou para você que gosta de ver aqui primeiro para depois ler. Eu, na verdade, não gosto de nenhuma dessas coisas, né? Eu, quando vou ler um livro, que nem como eu falei, tô lendo o Drible agora, eu não quis saber nada sobre ele, eu dou uma olhada aqui no texto de quarta capa, se eu acho que tá dando muito spoiler, eu já nem leio, no caso aqui não, e aí eu vou ler. Depois eu vou procurar alguma coisa, né? Não gosto dessa ideia que eu vejo muito vestibulando se enganando, falando, ai, procura
antes informações para ler, é a melhor maneira. A melhor maneira é você ler comigo, tá? Porque eu já te explico tudo, já fica a dica. É o jeito mais eficiente, divertido, porque é comigo, e inteligente de você estudar a obra do vestibular, porque você não vai primeiro ler sozinho, sem entender nada, aí depois você vai procurar uma análise, aí você vai ter que ficar voltando para o livro, tempo dobrado. Ou primeiro eu vou procurar, daí eu vou ler, e depois você vai ter que voltar. Com o método Bisturi, eu vou lendo e já vou te analisando. A hora que acabou essas 13 horas aqui, você está pronto para qualquer coisa sobre o livro. Então, esse vídeo aqui não é um vídeo definitivo sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Mas, para fechar, acho que uma outra coisa que eu acho importante falar aqui é a respeito dessas inovações que eu falei para você, né? A própria ideia de ter capítulos curtos, e a gente tem capítulos maravilhosos, o famoso de como não me tornei ministro de Estado. Pontinho, 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 pontinho. São pontinhos. Por quê? Porque ele não se tornou ministro de Estado, ele não tem o que dizer. Tá aqui, ó, de como não fui ministro de Estado. Ó o capítulo. É cheio de pontinho. E acabou. Aí no próximo capítulo, ele chama, que explica o anterior. Há coisas que melhor se dizem calando. Tal é a matéria do capítulo anterior. Né? Tem coisa que a gente explica melhor não falando nada. Foi o que eu fiz ali. Né? Então, a gente tem um capítulo que é um epitáfio. Aqui jaz fulano de tal, que é para contar que o personagem morreu. Tem um capítulo que são notas para fazer um capítulo. Aí ele vai colocando várias coisas e fala: eu usaria isso se eu fosse fazer um capítulo sobre isso, mas eu não vou fazer. E vai para o próximo, né? Capítulos em que ele usa sinais de pontuação, famoso velho diálogo de Adão e Eva. Se você já leu, você sabe. Se não leu, você vai saber. Então, a gente tem essas inovações, né? São coisas diferentes. Os saltos temporais, as digressões, essas interrupções na história. Tudo isso é característica do Machado, principalmente, mas entra como essas inovações, coisas novas, né? Não era aquilo com que o público do romantismo estava acostumado. E aí esse livro vem com essa crítica social, com esse abandono das idealizações e focando no real da vida, inaugurar maravilhoso, eu acho, o movimento do realismo no Brasil, né? Obviamente, aprecio infinitamente mais as obras realistas do que as obras românticas. Eu acho as obras românticas um pé no saco. Eu estou muito feliz de Memórias Póstumas de Brás Cubas estar na lista da Unicamp. É um livro que você, para fechar aqui, é um livro que você encontra. Aliás, é sempre bom, porque tem gente que às vezes quando a gente começa, bom, gente, então é isso, falou, valeu, obrigado, já sai do vídeo. De vez em quando me ocorre um negócio que eu falo nos últimos segundos. Eu recomendo que você fique sempre até o final, tá? Já fica essa dica. É um livro sobre o qual há muita coisa na internet. É diferente, por exemplo, quando eu comecei a estudar o Nebulosas, dá até arrepio de pensar, que entrou para a FUVEST. Hoje, agora, 2 anos depois que ele entrou na lista, tem mais coisas. Hoje existe edição comentada, se eu não me engano, da editora 34, tem uma edição boa. Eu acho que a companhia também tem uma edição, né, um pouco mais comentada. Quando eu comecei a estudar nebulosa, não tinha nada. Não tinha edição comentada e tinha pouquíssimo material na internet, nas bibliotecas, para você pesquisar sobre Narcisa Amalho, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas é o oposto, porque tem muita coisa. Tem muito vídeo, tem muito material. E aí, neste mar de muito vídeo, muito material, tem coisa boa e tem coisa ruim também. Então, muito cuidado você vestibulando que estuda por conta, porque às vezes você não consegue identificar o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, se, sei lá, eu gosto de Coca Zero, estou acostumado com Coca Zero, conheço Coca Zero, eu tomo Coca Zero, eu sei que a Coca Zero é boa. Se eu tomar a Pepsi, eu sei que não é tão boa. Outro, porque eu conheço, né? Se eu não conheço nada e alguém me dá uma Pepsi, talvez eu só tenho aquilo para construir a minha opinião. Foi um exemplo péssimo e ridículo que eu pensei agora, eu só pensei porque eu olhei minha Coca aqui, mas o que eu estou querendo dizer é, se você não conhece nada sobre o livro, o que te disserem, você vai ter que acreditar. E se você tem dificuldade com leitura e a pessoa faz ali uma análise, você vai ler enviesado pela análise e vai achar verdade. E tem um monte de informações erradas, de interpretações rasas, de informações equivocadas, inclusive na IA. Eu tenho um vídeo aqui no canal dizendo agora eu não lembro se é um vídeo que eu fiz no canal ou se é um post que eu fiz no Instagram, agora eu não lembro, falando por que a IA atrapalha os seus estudos quando você acha que ela está ajudando, tá? Eu faço esse teste às vezes, eu pego lá e coloco ChatGPT, me explique o capítulo tal de Brás Cubas. E aí ele explica com coisas que não são verdade. Ele coloca, às vezes, coisas que não estão no capítulo. Ele faz uma análise de um bagulho que não está lá. Eu sei porque eu li.
Aí eu respondo, falo, isso está errado, tal coisa não acontece. Oh, você tem razão, eu estava errado, me desculpe, aqui está a análise correta. E às vezes não é correta também. É o tipo de coisa que você só sabe se você conhece. Como eu li, eu conheço, eu faço esse teste, eu vejo que muita coisa está errada, né? Você que não sabe, não vai saber. Às vezes está certo, às vezes está errado. Como você vai saber quando está certo e quando está errado? Então, muito cuidado nas mãos de quem você coloca o seu preparo para o vestibular, porque às vezes é isso, é aquela questãozinha que te põe para dentro ou para fora da universidade, o curso dos seus sonhos e tudo mais. Infelizmente, num país que a gente tem, que a gente não tem acesso para todo mundo, vestibular é uma coisa séria, né? Que define a sua vida. E aí você precisa se preparar da melhor maneira. Estou aqui, caso você se interesse e possa. Ficarei muito feliz de você prestigiar o meu trabalho vindo ler esse livro comigo, no meu curso, como eu disse, que tem link aqui embaixo. E se você não puder, muito cuidado, tá? Não é qualquer um que diz que é professor que está fazendo análise correta desse livro, ou que está dizendo coisas que te interessam. Eu já vi também gente falando, nossa, uma contextualização gigante sobre Machado de Assis. Foda-se, isso aí é extra. Você não está estudando isso aqui num nível de aluno de letras da universidade. Você vai prestar um vestibular. É um nível do aluno de ensino médio. É o livro. Não interessa a biografia do Machado de Assis, é o livro. Não interessa a recepção crítica. Você tem que entender o livro. Tem gente que faz a menos e tem gente que faz a mais. E você, vestibulando, desculpa, não tem tempo para o a mais, né? O que a Unicamp quer? Que você compreenda este livro aqui de uma maneira aprofundada. Se você me deixar te ajudar, nisso eu posso te ajudar, tá? Bom, agora tá faltando só as canções do Paulo César Pinheiro, que estou produzindo esse módulo, esse curso, e aí a gente vai conseguir fechar, finalmente, a lista das obras 27. Da Unicamp e da FUVEST já tá fechadinho, tá? Tem uma playlist aqui no canal, tem vídeos sobre todas as obras, tem curso sobre todas essas obras. E vamos para frente, porque assim, acabando esses, a gente já começa a pensar no 28, né? Aqui não paramos, né? Nesse canal eu trago não só as questões do vestibular, mas conversas de maneira geral sobre literatura e outros vídeos também de outras obras, né? Agora mesmo o próximo vídeo que eu vou trazer, provavelmente, cadê? Sobre esse thriller que eu acabei de ler, que é O Apelo Final, né? Um assassinato, 15 suspeitas, você consegue descobrir a verdade. Então, eu trago também resenhas de outras coisas que não são só do vestibular. Se você caiu aqui nesse vídeo e você não me conhecia, por favor, me siga, me apoie, mande para os amigos, para os inimigos, para a tia, para todo mundo, né? E eu tô sempre por aqui falando não só de vestibular, mas invariavelmente sobre livros e leitura, beleza? Muito obrigada, um beijo, volte sempre, por favor, deixa um comentáriozinho aqui para mim, que isso me ajuda bastante, eu fico mendigando, vocês não me atendem, vai cair o dedo, parece, se você digitar um oi, né? Eu duvido, oi, bota aí um oi, duvido que você bote. E é isso, falou, valeu, até a próxima.